Então, nas células de Sertoli, né, localizadas dentro dos túbulos seminíferos, nos testículos, ocorre o processo de espermatogênese, ou seja, a formação do espermatozoide. Então, olha só que interessante, né? Na vida fetal, ocorre uma diferenciação dos ductos do sistema reprodutor e todo esse processo, ele meio que fica em estágio congelado. Já na vida adulta, na puberdade, nós temos o envio cíclico a partir do sistema, né, hipotálamo, hipófise e gônadas, de hormônios que vão então promover esse processo. Então, já na puberdade, na vida adulta, nós temos a espermatogênese ocorrendo ali dentro das células de Sertoli. No primeiro momento, nós temos a chamada célula germinativa, né? A espermatogônia. Aqui, nesse livro, o livro do Junqueira, ele descreve como espermatogônia tipo A, que seria uma célula tronco, né? A célula germinativa. Então, essa célula germinativa, ela vai passar por várias mitoses até formar, em um segundo momento, as espermatogônias. A espermatogônia do tipo B. Essa fase aqui da espermatogônia do tipo A para espermatogônia do tipo B, nós chamamos de fase germinativa. Então, após esse processo da fase germinativa, nós vamos para a fase de crescimento, onde a espermatogônia ela acaba sendo nutrida, né? Ela aumenta de tamanho, então vai passar a ser chamada de espermatócito primário. Essa fase conhecida como fase de crescimento. Então, esse espermatócito primário, ele vai passar a meiose 1, no qual, então, esse espermatócito primário, que era uma célula 2N, vai acabar reproduzindo células N, justamente porque passou pelo processo de meiose 1. Esse processo que ocorre da passagem de espermatócito primário para o espermatócito secundário, nós chamamos de fase de maturação. E no segundo momento, então, nós temos os espermatócitos secundários, que agora são células N, são células haploides, eles vão passar por mitoses. Então, células que eram N vão, então, continuar sendo células N. Aqui nós temos, então, os espermatócitos secundários formando espermátides. Então, essa fase aqui, né, das espermátides para os espermatozoides, nós chamamos de fase de diferenciação, que vão estar aptos, então, para fazer o processo de fecundação. Outro fato extremamente interessante é que nesse processo de espermiogênese, ou seja, de citodiferenciação, nós temos aqui a formação, então, do que nós conhecemos como espermatozoide. É interessante a gente perceber que aqui nós temos a migração das mitocôndrias. Então, repare que aqui nós temos a mitocôndria sendo representada, certo? E tá vendo que ela migrou para uma região, essa região aqui, região intermediária. Então, houve essa migração, tá? Aqui embaixo nós temos uma representação melhor. Então, essas mitocôndrias migraram. Nós temos a perda da maior parte do citoplasma, conforme a gente pode perceber aqui, toda essa região rosinha, né? Ela acaba sendo perdida em grande parte. Nós temos também a questão do desenvolvimento do flagelo. Repara que aqui era uma célula comum. Nós acabamos desenvolvendo esse flagelo através dos nossos centríolos, importante no processo da movimentação desse espermatozoide. Houve também uma condensação e um alongamento do núcleo, né? Repara aqui que nós temos o núcleo. Então, ele foi, de certa forma, sendo achatado, né? E alongando também, condensando. Nós temos também a formação de acrossomo, grânulo acrossômico. Ele era bem pequenininho. Ele acabou aumentando, né, se desenvolvendo. Por quê? Porque esse acrossomo, ele apresenta enzimas hidrolíticas, que vão ser responsáveis por romper a corona radiata, né, do ovócito secundário e promover, assim, a fecundação. Então, também é uma estrutura extremamente importante para esse processo de fecundação. Outro fato bastante interessante é que na literatura existem uma classificação para os tipos de espermatozoides, né? Então, eles classificam em 4 tipos de espermatozoide. Espermatozoide A, B, C e D. O espermatozoide A seria aquele, então, que tem toda essa estrutura muito bem definida e que consegue se locomover de forma direcional e reta, certo? Então, ele faz basicamente esse movimento aqui de forma direcionada. Já o espermatozoide classificado como tipo B é aquele que vai ser direcionado, porém ele faz movimentos mais ondulados e isso retarda o processo de movimentação e locomoção até a célula-alvo, que seria o ovócito secundário. O espermatozoide tipo C seria aquele que se locomove, porém ele fica rodando em círculos e não sai do lugar. Então esse é classificado como espermatozoide C.
E o espermatozoide D, então, seria aquele que não tem nenhum tipo de funcionalidade do seu flagelo, ou seja, ele não sai do lugar. É um espermatozoide, não consegue se locomover. Mas algo bem interessante de ser comentado também é que uma produção normal é de 100 milhões por ml de espermatozoides por ejaculado. Então, é um número muito grande. Porém, desses 100 milhões por ml na ejaculada, somente 200 chegam até o local na ejaculada. Então, ocorre uma diminuição drástica desse valor, considerando, ainda essa classificação dos tipos de espermatozoide, que a depender da sua fragilidade ou não, esse número diminuiria ainda mais.